Olá, ouvintes da 87.9 FM. Está começando mais uma edição do programa Falha Nossa, 31 de outubro, final de mês. Hoje também se comemora algumas datas, como o Dia das Bruxas, festa do Halloween, tradicional nos Estados Unidos e em alguns países que usam como fantasias, doces e festas temáticas. Também Dia da Reforma Protestante, data em que Martinho Lutero afixou as 95 teses da porta da igreja em Wittenberg em 1517, marco da Reforma Protestante. Também o Dia do Saci, criado no Brasil como forma de valorizar o folclore nacional em contraponto ao Halloween. Também Dia Internacional das Cidades, instituído pela ONU para promover o desenvolvimento urbano e sustentável. No programa de hoje, iremos entrevistar Ruby Berg, o missionário religioso, vindo nos prestigiar com informações de superação, de vivência, vindo diretamente da cidade de Itaipu, Rio Grande do Norte. Boa noite, Ruby Berg, ou então, carinhosamente, Berg. Boa noite a todos os ouvintes. Esta noite estou aqui presente para a glória do Senhor. Para mim ser entrevistado e participar dessa programação, né? Graças a Deus, o irmão ele sabe que em outros dias tinha sido convidado, mas não deu mais dessa vez, né? Graças a Deus estou aqui. E vai ser para a glória do Senhor, amém? Amém, que assim seja, né? E o programa Falha Nossa é isso, né? A oportunidade de transmitir o conhecimento, de repassar informações de utilidade pública, saúde mental, como já teve vários entrevistados aqui, os psicólogos. O irmão missionário Ruby Berg era para ter vindo no mês de setembro, mas estava meio atarefado ou totalmente atarefado, não pôde. O seu testemunho está diretamente ligado à questão da saúde mental, à superação por onde ele passou, como ele se encontra hoje e principalmente o que fez ele transformar para que continuasse ou estivesse aqui nesse momento. Amém. Então já posso iniciar, né? Pode Amém. começar. Comentário. Boa noite novamente, irmãos. Hoje, graças a Deus, temos funções em nossas congregações, né? Falo da parte ministerial. Hoje congrego ali na cidade de Itaipu, no Ministério Pentecostal, Semente da Fé, com o Bispo Jean, a irmã Elione, a qual segunda-feira nós estávamos em festa, né? Agradecendo a Deus pelo 4º ano do ministério, né? Ali naquela quadra de esporte ali, Deus se fez presente. Enfim, mas para mim estar ali e estar aqui hoje, graças a Deus, houve eu tinha meus 23 anos de idade, né? Quando eu já praticante do evangelho, uma enfermidade, ela me atingiu, né? Amém? Aos meus 23 anos, a depressão, ela veio até minha vida, né? Ela atingiu o meu ser. Eu tinha uma vida, graças a Deus, saudável, eu era saudável. Tinha uma vida de alegria, eu era alegre, feliz. Mas quando essa enfermidade ela me atingiu, comecei a sentir na minha própria vida angústias, solidão, tristeza. Eu não sabia até aí o que era uma alma abatida, né? E tudo isso eu comecei a sentir, né? E a partir dali tive de procurar, né, a medicina, né? Nós sabemos que biblicamente Deus constituiu a medicina, né? Sim. Em um dos versículos bíblicos, Hortêncio, a palavra do Senhor diz que não precisam de médicos os sãos e sim os doentes, né?
Então eu passei pela mão do homem também, em clínicas psiquiátricas aqui em Natal, sendo de Itaipu na época. Fiz um tratamento no CAPS aqui na Jaguarari por 2, 3 anos. Ali cheguei a ser medicado até mesmo por medicamentos de alto custo, né? E para que o entendimento chegue ao ouvinte, eu cheguei uma época em tratamento que cheguei a tomar 15 medicamentos controlados por dia. Isso em medicamentos de alto custo, aonde pegava no próprio João Machado na época, né? Só não fiquei internado na época, mas eu era ali tratado no CAPS, pegava lá, também pegava medicamento no CAPS. Então cheguei a tomar essa quantidade de medicamento por dia. E aí vem a questão, o que fez ter força, o que fez superar, né, tudo isso e ter uma nova oportunidade, alguns 7, 8 anos, Deus me resgatou para o evangelho, a qual antes eu não sabia se voltaria, porque eu não tinha força, minha vida em tratamento era encarcerado na minha própria casa, entendeu? Eu não tinha a noção que um dia voltaria, né, para o evangelho. E talvez eu nunca pensava na época que iria ministrar a palavra de Deus. E quando Deus me resgatou para o evangelho, Deus colocou isso no meu coração, o desejo de falar do seu amor, das suas grandezas, ser testemunho vivo, edificar a vida de outros irmãos que estão passando pelo momento de fraqueza. E Sim. também por enfermidades espirituais. Então, irmãos, um dos primeiros fatos que, para mim chegar até essa força, era 2 pensamentos. E 2 pensamentos era esse que eu tinha. Se eu permanecesse da mesma forma, da mesma maneira, casa, só no medicamento, entendeu? Eu já estava sentindo que o próprio medicamento ele não estava fazendo mais o efeito, entendeu, em mim. Então, por eu observar isso, entendeu, eu comecei a pedir força a Deus, né? Eu comecei a pedir força a Deus para Ele me curar, para Ele me dar força, para Ele fazer com que eu superasse aquilo e eu fosse curado e liberto daquilo que era necessário para mim ter uma vida saudável, a qual eu não sabia mais o que era ter alegria, não sabia mais o que era ter paz e descanso. Esse descanso que eu falo é espiritual, entendeu? A paz que um dia eu tinha e de uma hora para outra sumiu de mim, entendeu? Não existia mais, porque o depressivo, Hortência, ele vive momento de atribulações, de torturas espirituais, ele não tem mais a parte da sensibilidade de pensamentos, mas como tinha antes, tá entendendo? Ele vai agir pelas emoções da vida do momento, entendeu? Porque muitos, eles agem dessa forma. Então, eu comecei a pedir força a Deus, né? A ponto que eu não aconselho isso a todos, e muito menos a ninguém. Eu tive de deixar o medicamento de lado, sem ordem médicas. Eu precisava saber o que iria acontecer da minha própria vida. E aí Deus foi me dando força nisso daí. Então, por isso que eu estou deixando uma observação bem clara. Eu não aconselho isso a ninguém. Mas aconteceu comigo. Deus me libertou do medicamento. Entendeu? Deus me libertou daquele sofrimento. Deus me libertou daquelas angústias. Hoje, Deus já me resgatou para o evangelho alguns anos atrás. E eu comecei a sentir na minha própria vida, né, aquilo que eu tinha perdido um dia, né? Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho a minha mente voltada para o evangelho, eu tenho minha vida voltada para a palavra, hoje ministro a palavra do Senhor, sou feliz, então hoje eu posso dizer que sou curado. Sabemos que também tem o outro lado, a parte crônica, né? Onde existe em muitos o medo de talvez um dia, pelo um acontecimento, né, na sua própria família,
você perder alguém, ou então algo que vem ali atingir, você passar talvez a sofrer novamente. Mas isso são coisas emocionais que levam a nós só ter mais força e viver na sua presença, feliz e ser praticante, né? Hoje, o irmão Hortêncio falou da parte religiosa, mas eu me vejo como um protestante, né? O cristianismo, ele nos leva a pensar e falar que nós somos protestantes daquilo que não convém a Deus, entendeu? Então hoje, graças a Deus, eu sou cristão, nós servimos a um Deus que nossos olhos não vê, mas sabemos que existe, ele é sobrenatural, né? Em conhecimento bíblico, nós não vimos ninguém, né? Ninguém nessa última geração pode dizer que viu Deus, que nós não enxerguemos ele, né? Nós sabemos que pela manifestação espiritual, nós sabemos, irmão Hortêncio, que Deus, ele se manifesta, né, em sonhos, em revelação e visão, entendeu? Isso aí é bíblico, né? Assim foi com os profetas antigos e também nos tempos presentes, porque Deus não mudou, a geração só passa, né? Tempos passam, vidas se vai, outros nascem, mas Deus permanece para todo sempre. Verdade, verdade. Hein? O programa só está começando e bastante informações. Amém. Vai ter muito e muito conteúdo. Quero aqui deixar os parabéns pro meu amigo Sadak, que não está nos acompanhando aqui pelo chat, mas hoje é dia. Parabéns você, Sadak, meu amigo. Felicidade e que Deus continue projetando mais e mais em sua vida. E também dá um alô aqui para a nossa transmissão da 87.9. Quem está nos acompanhando aqui em São Gonçalo, alô você aqui em São Gonçalo, aquele abraço. Também para a cidade de São Tomé e Espírito Santo. Você também, minha amiga Gorete, que está no Panatiz aqui nos acompanhando. A você que está no bairro de Igapó, aquele abraço. Vamos lá, Berg, dar sequência. A primeira pergunta vem. Você disse que despertou... o início dessa depressão foi aos 23 anos de idade, né? Sim, sim. 23 anos de idade. E a pergunta é, você nessa época estava no Evangelho, já fazia parte do Evangelho, ou estava afastado, ou ainda não fazia parte? Já estava no Evangelho, né? Foi no início em ter entregado a minha vida ao Senhor. Mas a palavra do Senhor, irmão Hortêncio, diz que muitos iriam se perder por falta de conhecimento e sabedoria. E até aí eu não tinha conhecimento, até aí eu não tinha sabedoria para aquilo que se fala do Evangelho, que é poder de Deus. Então, assim, foi no início do Evangelho, né? Deus, ele nos conhece, Deus, ele sonda nosso coração. E a enfermidade surgiu, né? Na época eu trabalhava, eu era cozinheiro onde eu cheguei a ter o meu primeiro emprego na época, né? E por ser novo e as experiências e responsabilidade iria surgir ali, 23 anos. Graças a Deus já tinha o primeiro filho, né? Tenho 2 filhos, né? Graças a Deus, hoje ele tem 18 anos, o mais velho, vai completar seus 19 e o outro tem 15 anos. Então era um começo de tudo, né? Então eu não tive força totalmente na época, mas me vi de frente em uma depressão, entendeu? E aí começa o sofrimento, a tortura. Eu comecei a não mais ser uma pessoa ativa no trabalho, entendeu? Eu não conseguia diariamente ir ao trabalho onde eu precisava exercer. Depois eu não tinha mais força de ir à congregação, cultuar a Deus. Eu comecei a ficar preso em casa, entendeu? Comecei
comecei a alimentar tristezas e eu não sabia de onde vinha aquilo dali. Então, o começo de tudo já foi no Evangelho. Né? Nós sabemos e confessamos que Deus, ele não tem culpa de nada, nós somos culpados, às vezes, de tais coisas nessa terra e às vezes aceitamos tantas coisas que nos levam a torturas e sofrimento. Mais uma pergunta. Vamos lá. Como diz no Evangelho, homem do mundo. Você já foi homem do mundo, viveu de farra, bebedice? Irmão, sou bem claro. Você morador ali do interior ali em Itaipu. Fui meus 12 primeiros anos de idade foi ali em Gamileira, né? O interior ali de Itaipu. Depois Serra Pelada, onde morei um tempo, né? E depois tive de ir para Natal já para tratamento. Mas vamos cá a pergunta. Eu nunca fui uma pessoa de festas do mundo, como pessoas, né, falam, né? Tô sendo educado para o ouvinte entender isso, né? Eu nunca coloquei pode falar, né? Nunca coloquei um cigarro na boca, entendeu? Eu nunca fui uma pessoa de estar em bares. Isso aí, eu tenho prova disso, entendeu? Moradores que me conhecem sabem disso. Então, assim, na época o que eu mais gostava era jogar futebol, né? Mas quando o meu filho nasceu, eu já comecei a ficar uma pessoa caseira mais em casa, entendeu? Então eu não tive uma vida assim. Uma que os irmãos que já eram evangélicos lá no interior, eles já me convidavam e eles comentavam: Berg, por que você não vai para a igreja? Porque você não vai ser evangélico, cristão, porque você já tem as características de servo, né? De crente, como todos e muitos falam. E, irmãos, eu apenas confessava naquela época uma coisa que vai ficar muito clara para muitos ouvintes hoje, irmão Têncio. Eu sempre dizia: um dia eu vou, né? Um dia eu vou. A minha resposta em um convite dos evangelistas, daqueles que saem para o evangelismo, que me encontravam, quando eles me convidavam, apenas eu falava isso: um dia eu vou. Entendeu? E depois, irmãos, aonde vai ser algo muito, como eu posso falar, usar uma palavra, vai ser uma palavra muito bem aproveitável, o que vai ser liberado para o ouvinte hoje. E nos últimos dias ou tempo, tiveram os convites, né, de evangelista para essa própria pessoa e uma igreja evangélica, né? Sempre a gente diz isso: um dia eu vou. E até quando nós diz isso, um dia eu vou, nós estamos alegres, Atenso. Nós estamos vivendo uma vida boa. Sim, verdade. Entendeu? Um dia eu vou. Mas quando esse dia passa, esse tempo passa, e muitos se vê numa enfermidade, aí vem o arrependimento. A gente chora amargamente por não ter ido. Entendeu? Isso aconteceu comigo. Entendeu? Mas aí já passou o tempo. Entendeu? Nós já não estamos vivendo uma vida boa. Nós estamos em tristeza, angústia, dores, depressões espirituais, a ponto de nós não ter mais a força de ir. Entendeu? Antes nós tinha e nós não ia. Isso aconteceu comigo. Eu tinha noites de lágrima, de choro, por eu não ter aceitado aqueles convites. Entendeu? E eu tive de passar por um processo de anos, sem conseguir uma congregação. E quando Deus me resgatou, para a glória do Senhor, pro Evangelho, foi para transformar a minha vida. E hoje eu sou feliz com Deus. Amém. Muito bom, muito bom. O interessante aqui para o ouvinte esclarecer como Ruben Berg, ou melhor, Berg, chegou até aqui hoje. Eu estava encerrando uma programação e ele já estava aqui aguardando para o programa com o pastor, né? Eu tive já aqui na rádio, né? Na Rádio Zona Norte, na 87,9, 3 vezes com um pastor, né? O missionário Eduardo Costa, né? Da programação após essa na sexta-feira. Eu não sei se ele vai vir hoje, eu não entrei em contato, mas eu já tinha vindo aqui. Na última vez que vim, nós se encontrou aqui,
né? 10 minutinhos. 10 minutinhos antes da programação com o pastor irmão Eduardo Costa. E aí nós ficou se conversando e aí, graças a Deus, foi marcada a primeira entrevista, não deu? Mas estou aqui falando do poder de Deus, da grandeza dele, do milagre que Deus me fez ser, para que os irmãos ouvissem hoje. E eu creio, irmão Hortêncio, que alguém que está passando, né, momentos difíceis, espirituais, dentro da sua própria família, sem força e não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Eu tenho um conselho, uma palavra amiga e poderosa da parte de Deus. Deus é a solução para todo o processo a qual muitos estão enfrentando hoje, entendeu? Procurem receber um conselho, vão à casa do Senhor, peçam oração, vivam em oração que Deus vai transformar esse momento aí. E assim seja. Assim seja. Antes da primeira pergunta aqui, eu quero dar uma boa noite para Raimundo Pinheiro. Aquele abraço, Raimundo. Show de maravilhas. E também para minha ouvinte espetacular, Cristina Barbosa. Um abraço, Cris, para você. E se já tiver feito a cirurgia, boa recuperação, viu? Eu estava passando por um probleminha que eu também passei um dia aí. Cálculo renal não é brincadeira. Só sabe quem sente e quem passou, né? E também eu vou falar agora, dar um recado sobre economia. Essa economia é ligado a energias renováveis. Eu estou falando da Planeta Renováveis. Essa empresa que já tem mais de 6 anos no mercado e tem uma excelente referência e principalmente um pós-venda, né? Porque não está apenas na venda em finalizar lá com o cliente. O importante é existir um suporte no pós-venda. Então essa empresa é de excelente referência, viu? Planeta Renováveis. E eu quero também dar aquela chamada para o nosso ouvinte da 87.9 nos acompanhar sempre também pelo chat no YouTube. Pode estar nos ouvindo e participando, mandando aquela pergunta, né? Porque toda semana trazemos conteúdo novo. A gente não tem uma métrica específica. Para cada programa tem um testemunho, vai ter uma superação. Vamos falar sobre empreendedorismo, psicologia, fisioterapia, como já tivemos aqui. Tá faltando médico, mas vai chegar o grande dia das dicas sobre a nossa saúde física também. Ok? Aí vai a primeira pergunta agora. Vamos lá. A primeira não, a segunda, né? Já é a segunda pergunta. Hoje, através dessa superação que você se fundamentou no Evangelho para estar fortalecido nesse plano espiritual, psicológico e também material. Quais são as 3 junções? Hoje, você ainda faz uso de alguma medicação, usa algum tipo de medicamento? Já entrando no texto aí, a qual você fez um comentário, o ser humano é espírito, alma e corpo, né? Então, na presença do Senhor, nós confessamos biblicamente que somos filhos de Deus. Antes, nós foi criados, são criatura. Para ser filho, tem que confessar o próprio filho, né? Aceitar Jesus, enfim. Sobre medicamento, Hortêncio, já faz anos que Deus me libertou, a qual eu respondi já, né? Já fiz um comentário aqui. Quando Deus me resgatou por o Evangelho, ali ele já estava me libertando dos medicamentos, né? Maravilha, viu? Então já faz anos que já não faço mais, né? Já não faço mais uso do medicamento, né? Mais em clínicas, enfim, mas não... Tipo assim, eu já não dou mais entrada em clínica, já não tomo mais medicamentos. Eu sou liberto pelo sangue e pelo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho alguém que é especial, que é o próprio Deus, que me dá força todos os dias para viver essa superação, e só pelo meio dele nós possamos falar que somos milagre. Amém? Maravilha, viu? Porque não é fácil não essa é fácil, cura, é muito difícil. essa libertação, né? A pessoa conseguir hoje, através de um fundamento, que a religião em si também é um fundamento de fé, que alimenta você ter vindo, se deslocado até aqui hoje, por mais que a gente, ou algumas pessoas neguem, né? Se segure,
Porque o homem é falho, né? O homem ele tem as suas revoltas, o homem tem seus projetos, tem suas idealizações, mas principalmente o homem ele tem suas fraquezas. Sim, nós somos, somos ser humano, né? Nós não somos acostumados, biblicamente, no Evangelho, nós não somos acostumados a falar que somos fortes, que somos um super-herói, que a gente faz o que nós quer, pensamos que nós queremos pensar e agimos com as nossas próprias mãos. No Evangelho nós não vivemos dessa forma porque a palavra do Senhor, ela nos educa, né? Nós precisamos ser educados espiritualmente. Por isso que hoje eu estou aqui por força espiritual da parte de Deus. Se não fosse isso, lá atrás eu teria perdido a minha própria vida. Eu quero entrar agora aqui num detalhe, irmão Hortêncio, para o ouvinte. Enfim, no início do sofrimento, lá atrás, que hoje eu não sofro mais, porque em tudo há um início, um tempo vivido e depois o final de tudo. Nós sabemos disso. Então, no início da depressão, eu cheguei, irmão Hortêncio, a pensar em tirar minha própria vida 3 vezes. Entendeu? Eu já fiz comentário a várias pessoas. Eu não estou aqui para inventar um testemunho, porque senão eu não sairia por essa porta. Porque para glorificar o nome de Deus, na verdade, por mais que nós somos falhos e pecadores, assim há uma comparação, né, uma comparação entre se sentir fraco e forte, entendeu? Então nós, né, somos dessa forma. Então, assim, eu iria ter a minha própria vida 3 vezes na época, né? A primeira vez, eu quero deixar aqui para os ouvintes ver a gravidade daquilo que era tortura espiritual, a ponto que a minha própria família não sabia, né? O depressivo, ele, por sentir as tristezas, essas coisas que são sintomas que leva a vou usar aqui uma palavra para os ouvintes entender, a psicologia, então a psiquiatria, né, que se fala, eles tratam isso como os sintomas de um homem ou uma mulher depressiva, né? Ela quer se reservar num canto só em sua família, ela já não consegue dialogar com a sua própria família mesmo, né? Ela já não consegue se alimentar normalmente, né? Ela não consegue fazer a limpeza corporal, higienes pessoais, e outra palavra para vocês ouvirem entender, ela não consegue, ela está começando, se você em suas famílias aí, né? Se vocês conhecem alguém que está com esses sintomas, já é sintomas de uma pessoa depressiva. Então, o ponto de mim, né, eu iria tomar solda cáustica e vidro quebrado, entendeu? Eu cheguei a quebrar o vidro, eu cheguei a colocar a solda cáustica em um copo descartável, entendeu? Os dois juntos, balançar, mexer e colocar em cima de uma pia. Mas eu, nesse dia, né, Deus, eu posso falar assim que foi Deus, né? Me viu encostado em uma parede e eu comecei a chorar. Até eu já tinha meu primeiro filho. Eu comecei a pensar muito nele, eu não pensava em outra coisa. Mas naquele momento Deus me deu força para mim não chegar a colocar aquele líquido, né, com a solda na minha própria boca. Mas eu sabia, se eu colocasse aquilo, iria me destruir, entendeu? A primeira tentativa foi essa. E teve mais 2 tentativas, mas nenhuma dessas tentativas que eu ia ter, consegui chegar a atingir a minha própria vida. Houve uma preparação, entendeu? Então, Deus me deu esses 3 livramentos, né? Hoje, irmãos ouvintes, sou milagre. Os ouvintes, eles não sabem do meu dia a dia, mas não foram dias fáceis. Biblicamente, não se fala de dias fáceis para ninguém. Os dias são maus desde outras gerações. É assim que Deus nos trata. É assim que Deus mostra em sua palavra. Mas precisamos vivenciar esse evangelho dia a dia e nós procurar a paz a qual Deus também oferece para todos nós.
essa superação. Bom, a gente vamos ter um intervalozinho Amém. de 5 minutos aqui, mas antes disso, vou passar as redes sociais aqui da Planeta Renováveis e passar diretamente os fundos. Lembrando que no cartão de crédito pode ser parcelado de até 21 vezes. Ligue e peça o seu orçamento pelo fone Zap 99814 2427 84 21 36 5384 @planeta.renováveis, a melhor que está tendo. Lá de volta novamente, ouvintes da 87.9 FM. O programa Falha Nossa vai dar sequência. Falando em saúde ocular, a Ótica Diniz está em primeiro lugar. E as Óticas Diniz estão situadas em 2 endereços aqui na Zona Norte. Avenida Tomás Landim, 1531, São Gonçalo do Amarante. E também tem o endereço na Avenida Bahia, 1978, Potengi, logo ali ao lado do Partage Norte Shopping. Vai lá e faz o seu orçamento. Óticas Diniz, saúde ocular em primeiro lugar. Vamos lá, Berg. Amém. Bem, dando sequência aqui, eu estava conversando nos bastidores com o Berg e ele hoje se encontra liberto de medicamento. Mas lembrando, Berg, que a gente tem que deixar bem claro para os nossos ouvintes que você não decidiu, por acaso, se libertar. Ou seja, vou parar a medicação, né? De certa forma, você fez um desmame. Mas também você teve 7 anos de acompanhamento, né? Você começou a tomar medicação dos 23 anos, parou os 30 e hoje fazem 8 anos que você encontra liberto dessa medicação. Dá uma dicasinha assim, ou simples ou um pouco ampla, para os nossos ouvintes saber como que você conseguiu e como está fortalecido até hoje. Sim, deixar isso bem claro, né? Eu já fiz o comentário no início, a palavra de Deus, irmãos, ela deixa bem claro que não precisam de médicos os sãos, ou seja, alguém que está bem, não vai um médico porque não há uma necessidade, é claro, né? Mas a palavra do Senhor diz, irmão, que sim, os doentes necessitam de médico, né? É preciso alguém, né, em uma família que está enfermo e ao médico, é claro, necessitam. Sim. Deus constituiu a medicina para isso. E o que você está relatando a respeito da idade, do tempo, nós tratamos isso como um processo, entendeu? Em uma vida, entendeu? Nem tudo é por acaso, às vezes nós não esperamos passar por momentos difíceis, nós só queremos enxergar a melhor parte da vida, mas às vezes nós se encontramos em momentos depressivos, né? Então isso passei, minha família passou, né? E aos meus 23 anos foi quando eu comecei a tomar medicamento, houve um tempo, um processo, né, de medicamentos, cheguei até os meus 30 anos tomando o próprio medicamento. Um tempo, 7 anos é muito tempo, né, Hortêncio? Também de medicamentos controlados, tem química, né? Aquilo que também atinge o nosso corpo, né? Nós já não passa a ter mais aquele corpo de antes, né? Aí vem as inchações, né? Essas coisas, modo também ao próprio alimento. Então tudo isso é uma mudança física, humana. Somos carnes, temos corpo, né? Nesse momento não enxergamos tanto mais nossa vida espiritual. Então, após esses 7 anos de medicamentos, depois disso daí, vem a questão da libertação, né? A parte já que é tratável, em oração, em busca, querer estar bem novamente. No início nós não sabemos como vai acontecer, mas vem aí o outro tratamento, outro processo, sem aquela força de medicamentos, sem o medicamento mais ali estar fazendo o efeito que é necessário e o próprio corpo receber aquele tratamento, né? Precisa nós dialogar e comentar sobre isso, né? Que não é só tomar um medicamento, colocar em sua boca e ali tá bem, não, entendeu?
Então, eu estou falando daquilo que passei e vivi. Então, após esse tratamento, que vem o caso aos 8 anos agora, né? Tá finalizando já, né? 8 anos liberto, espiritual e físico, sem o uso do medicamento, né? Então, esses últimos 8 anos não fiz mais uso de medicamentos controlados, né? Graças a Deus. Passei a buscar Deus, isso em espírito, o espírito vem me tratando, Deus vem me curando, me fortalecendo. Então há outro processo. Aquilo que era inchação já não passou mais a existir, entendeu? Aquilo já não existe mais, entendeu? Então o próprio espírito começa a ter força. Eu não posso dizer que o meu corpo é totalmente, a minha força vem da minha carne, da força do meu braço, não, entendeu? Não, assim, depois que nós passamos viver em Cristo, nova criatura somos, entendeu? As coisas velhas já se passaram. A palavra diz que eis Deus que fez coisas novas e eu preciso viver esse momento novo. Então, irmãos, eu estava dialogando aqui com o irmão Hortêncio e fazendo um comentário que já posso falar, né, irmão? Pode falar. Graças a Deus, e amanhã, 8 dias, eu chego aos meus 39 anos de idade, graças a Deus, né? É um momento de vigilância, é um momento de permanecer em sua presença, é um momento de refletir naquilo que passei, o processo, os dias de hoje, onde eu preciso melhorar, que o tempo não é esse que ainda para mim, talvez Deus tenha anos de vida, mas sabemos que nós precisamos esperar o Senhor todo momento. Entendeu? Somos educados pela palavra dessa forma. Mas, irmão Hortêncio, só finalizando aqui, de amanhã, 8 dias, irmãos, a gente está em um culto de agradecimento ali na cidade de Itaipu, no ginásio de esporte, né? Eu tenho evangelizado a respeito disso. Eu fiz até uma pergunta aqui, o irmão, né, Hortêncio, se eu poderia pedir uma ajuda, né, para os gastos. Nós vamos receber ali alguns missionários daqui de Natal, de Parnamirim e de cidades vizinhas, são vizinhas ali de Itaipu, né? Cidade próxima, alguns irmãos de Poço Branco, alguns irmãos ali de Ceará-Mirim, né, de outras congregações ali da cidade. Então, assim, a gente vai ter um gasto, eu não vim aqui por isso, mas a gente faz um comentário, né? Então, assim, se alguém sentir no coração de me ajudar, né, na parte de missões, né, para esse evento, né, como eu faço parte hoje, irmãos, de uma coordenação de missões de um dos ministérios ali da cidade de Itaipu, a qual tem nascido, né, ainda é um ministério que ainda é uma criança. Segunda-feira agora, cheguemos ao 4 anos de ministério. E o nome do ministério é o Ministério Pentecostal Semente da Fé, ali na cidade de Itaipu, né, onde nós temos um bispo, que é o bispo Jean, a missionária também, Elione, sua esposa. Eles estão à frente desse ministério, me tem como coordenador de missões. Eu já vim da coordenação de missões, né, por 3 anos na Assembleia de Deus, também Madureira, quando existiu ali na nossa cidade de Itaipu. Naquela época tínhamos ali o irmão, o diácono Rael Felipe, homem de Deus que nos, né, apresentava culto a Deus ali. Então, após os 3 primeiros anos, Deus me leva para um ministério que nasce, né, e ali, graças a Deus, nós já temos 4 anos de evangelização, vemos coordenando aquele setor ali em Itaipu, uma área ali, ou seja, nós temos evangelizado, temos recebido na segunda-feira ali um culto a livre, toda segunda-feira um culto profético, aonde irmãos até daquele Natal também participam daquele culto, né? Então, assim, graças a Deus, nós temos vivenciado esses mistérios espirituais. Então, irmão, se alguém esta noite sentir no coração de ajudar o irmão Berg, né? O irmão Rui Berg Nunes nessa parte de missões, eu tenho uma chave aqui, né? Eu posso falar, né, irmão? Vai ficar, eu queria que você tivesse a atenção para isso voltado. É uma coisa muito séria também, porque nós precisamos. Então, essa chave é o 016, né, 016
590 554, né? 46. Vou repetir novamente. 016 580 554 46, né? Está essa chave aqui na chave, o nome é CPF do Raimundo Nunes da Silva Júnior, que é o irmão sanguíneo. Eu não estou fazendo, no momento hoje, eu não estou fazendo uso de Pix, né? Para a glória do Senhor, mas está nessa responsabilidade desse irmão sanguíneo, né? Para a glória do Senhor. Então, se alguém sentir no coração, irmão BR, eu vou lhe ajudar com algo, pode ficar à vontade, né? Que Deus vai continuar te abençoando e que Deus abençoe, né? E tem aqui a chave do Pix para nosso sonoplasta. 016 580 554 46. No nome de Raimundo Nunes da Silva Júnior. Isso, glória a Deus. Então, assim, somos responsáveis, né? Somos responsáveis, né? Essa parte de missões, na parte de evangelismo, de culto. Esse é um culto a qual outro na congregação não tem responsabilidade em arcar com as coisas de culto, mas eu estou fazendo um comentário, não se sintam obrigado por isso, entendeu? Tem que deixar bem claro. E deixar bem claro também a parte, né, da libertação, que foi uma decisão minha, entendeu? Então, só para complementar aqui, e quem não tiver memorizado a chave Pix, acompanhe no chat no YouTube da Zona Norte FM, que vai ficar gravado lá, certo? A chave vai ficar fixada, caso não tenha memorizado no momento da informação. Pronto, então assim, um dos gastos que nós vai ter, né, é o som que nós precisamos prestar conta, né, enfim. Mas Deus está no controle de tudo, entendeu? Nós sabemos que nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Vamos para cá, para o que importa para os ouvintes desta noite. No início da programação, foi falado, em outras palavras agora para os ouvintes, sobre a decisão, como foi que eu tive a decisão de deixar o medicamento, né? Eu precisei ter essa atitude. Como se fala para ouvintes, eu não vou aconselhar, né, nem um homem, nem uma mulher parar de tomar o medicamento que o seu médico está passando. Que é muito sério. Eu estou deixando isso aqui bem claro porque o que estou falando aqui, ouvinte na rede social, talvez um médico, um psiquiatra ou então um psicólogo vai ter esse conhecimento, talvez enxergar, ouvir, né, e entendeu? Enfim, mas eu estou deixando bem claro, né, como servo, como um ser humano, que eu não estou aconselhando nenhum ouvinte deixar de tomar seu medicamento. Não é isso. Eu estou falando que eu pratiquei isso porque eu já não sentia o medicamento fazer efeito na minha própria vida. Entendeu? Por ser um consumo de muitos medicamentos, né? Era medicamento de alto custo. Esses medicamentos que tem uma miligrama muito forte, temperada, né? Para chegar ao ser, né? Então, isso, para a glória do Senhor, Deus me libertou, mas não foi fácil. Não foi deixar e não sentir efeito. Não, entendeu? Eu senti ainda mais angústia porque ali era uma solução. Eu via como uma solução no momento, mas aquilo ali já não tratava a minha própria vida, entendeu? Então eu enxergando isso, eu tive de parar, deixei quieto, comecei a pedir ajuda a Deus. Deus foi me dando força, Deus foi me fazendo superar dia após dia, a ponto, o processo hoje é de 8 anos, entendeu? Não foi fácil, mas eu estou aqui como um milagre, entendeu? Eu estou aqui como um milagre do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que aquela mulher de fluxo de sangue, biblicamente, na época ela precisou ter uma atitude, ela também já tinha gastado tudo que tinha, irmão Hortêncio, biblicamente. A história da mulher de fluxo de sangue, que ela sangrou 12 anos, teve 12 anos de sangramento, então
mas ela ouviu falar que um homem chamado Jesus iria passar, né, em frente à sua residência, naquele povoado. Ele vinha com a multidão em volta dele. Ela precisou, né, superar também esse momento que ou é hoje ou nunca mais, ou acontece agora ou não acontece, porque ela ia ver Jesus passar na frente dela. Ela tem uma oportunidade. E nós temos essa oportunidade diariamente. Hoje, por nós saber que isso foi um fato real, né, do Senhor com aquela mulher, e ela teve de romper aquela multidão, né? Rompeu aquela multidão que estava em volta do Senhor e foi até ele. Ela não foi assim de toda forma. Eu acho que ela estava desesperada, ela estava angustiada, ela se via sangrando, né, 12 anos, e ela não chegou a tocar no próprio Cristo. A palavra diz que ela tocou nas vestes do Senhor, ali saiu virtude, ela foi curada daquele sangramento. Assim somos nós igreja, irmãos ouvintes, às vezes nós passamos momentos de atribulações, de sofrimento, por nós não ter uma experiência nesse processo, nós se desesperamos. Nós sabemos, Hortêncio, que nós temos em nós as emoções do corpo humano, as emoções humanas que agem, que pensam, que às vezes agem da forma errada, quando nós pensamos que estamos agindo da maneira correta, né? Às vezes nós colocamos até outras vidas humanas, né, que estão em volta de nós em perigo, em sofrimento também, porque nós sabemos, ouvinte, que quando um homem ou uma mulher se vê depressivo em uma família, aquela família já não tem mais paz, aquela família já não tem mais controle, aí o controle familiar já não é mais aquele de antes, é outro, as emoções, né, o rumo diariamente, a preocupação, entendeu? Aquilo que era alegria se torna em tristezas, não só em quem é depressivo no momento, é em volta dos outros também, entendeu? Por isso que eu deixo um conselho esta noite para os ouvintes, ou até os que vão ouvir, né? Se alguém está depressivo, procura saber dialogar, entendeu? Por mais que esse amor não exista mais no seu coração, procura chamar uma palavra que eu deixo para os ouvintes, o silêncio. Chama o silêncio para dentro de você e procura saber dialogar, conversar com essa pessoa. Não exija tantas coisas. Esse ser talvez está vivendo momentos terríveis. Aquilo que está falando, pensando, agindo, já não é porque é desejo, porque quer, entendeu? Tenho expressar dessa forma, entendeu? Hoje, para os ouvintes, talvez alguém está sendo privilegiado esta noite em ouvir isso, que tenho tantas oportunidades onde congrego, em outras congregações, mas eu nunca tive esse tempo de expressar sobre a depressão para uma multidão a ouvir, entendeu? Então hoje é privilégio para vocês ouvir e o Hortêncio aqui enxergar um milagre do Senhor. Então hoje, graças a Deus, há uma transformação. Meus filhos têm alegria, têm paz, vivenciamos momentos difíceis. Nós sabemos, Hortêncio, que um dos estados do Brasil nos últimos dias está vivendo momentos depressivos, momentos de tortura, de angústias, dores. Famílias perderam, né, familiares, e isso, né, eu não quero fazer tanto comentário, mas levamos para os nossos dias presentes, né, a qual muitos têm vivenciado os últimos tempos, né? Biblicamente, nós já não estamos vivendo o princípio das dores. O princípio das dores foi lá atrás, entendeu? O próprio Cristo sofreu o princípio das dores. Sim. Por nós, provado, né, injuriado, cuspido, traído, humilhado, mas suportou no silêncio. O próprio Cristo, sabemos, que ele não chegou aos seus 50 anos de idade. Entendeu? Não, igreja, irmãos ouvintes. Jesus, ele até seus 30 anos de idade, ele estava sendo preparado para o primeiro milagre, né? E após o primeiro milagre, ele também ainda vivenciou 3 anos de ministério, de cura, de milagre, de prodígio, maravilha e libertação. Mas foi os 3 últimos anos que o Senhor teve nessa terra, como homem sendo Deus,
de perseguições, não só humanas, mas sim espirituais, né? E hoje eu quero tratar isso com os irmãos Hortêncio, uma coisa muito delicada. A gente tá fazendo um comentário aqui, mas eu já vou levando para dentro do que nós comentamos, né? Hoje, irmãos, nós temos no nosso corpo, né? Eu posso considerar isso como um dos membros, né? O nosso ouvir, né? Nosso ouvir nos trata, né? É onde vem o alimento daquilo que outra pessoa quer nos alimentar, que é a parte verbal, né? O verbo, aquilo que nós falamos e outro ouça, né? Escuta, temos palavras, a linguagem portuguesa ela nos trata, é interessante, porque a palavra portuguesa ela tem vários significados em uma só palavra, né? Então, assim, para vocês entenderem aonde eu quero chegar, ou seja, eu e Hortêncio, nós estamos aqui dialogando, né, Hortêncio? Sim. Então, aquilo que eu falo, você vai ouvir. Se eu for educado com o irmão Hortêncio, vai sair de mim palavras educadas, né? Palavras educativas, que ele vai olhar para mim e vai me ver como uma pessoa educada. Entendeu? Correto. Se eu for uma pessoa mansa, né, humilde de coração como o Senhor foi e mas nós somos um fardo pesado para o Senhor e se torna leve. Mas uma pessoa mansa, ela vai falar com mansidão e ele vai ouvir aquelas palavras mansa, né? Que vai chegar com delicadeza até o ser dele e ele não vai se sentir oprimido, a qual pessoas arrogantes, ignorantes falam e atinge pessoas que não tem nada a ver com a história e acaba levando aquela pessoa a tortura e sofrimentos mentais. Eu quero deixar isso bem claro para os ouvintes nesta noite, né? Aquilo que sai da boca de pessoas, palavras duras, palavras que chega a deixar pessoas contritas, pessoas assustadas, se sentindo humilhadas, né? Que passam por humilhação, por ouvir palavras tristes, duras, e depois que escutam, elas começam a ficar assustadas, oprimidas, a ponto de levar outras a depressões. Sim. O agravo, né? O agravo verbal, o agravo de palavras, entendeu? Isso é aonde pessoas se perguntam, né? Pessoas que são atingidas por palavras duras, pesadas, em momentos depressivos, só elas e Deus e ouvintes, elas se perguntam dessa maneira ao próprio Deus. Hortêncio, quem não fez essa pergunta já a Deus, a qual eu vou dizer e declarar para os irmãos, depois que nós somos humilhados, depois que nós estamos em depressão, nós somos, sabe o que, igreja, irmãos, ouvintes, somos desprezados. Ficamos desprezados em um canto. Às vezes, nesta noite, ó irmão Hortêncio, tem pessoas nos seus quartos, em sua residência, não quer falar com ninguém, quer viver noites e dias a só com Deus e se perguntando, Deus, o que foi que fiz para estar passando por esse momento, por estar passando por isso. Pessoas que não têm um conhecimento bíblico, que ali começam a sofrer a ponto de muitos tirar suas próprias vidas, ponto de ser um início de tomar medicamentos controlados, ali aquelas pessoas já não se vê mais alegre, a ponto de começar a dar entrada em clínicas psiquiátricas, e ali é um ser que vai entrar em momentos difíceis, vão passar por momentos difíceis. Pessoas que você sabe muito bem, Hortêncio, nesta noite eu fico alegre, irmão Hortêncio, me sinto o milagre do Senhor para estar falando isso para alguns ouvintes. Pessoas que têm suas profissões, entendeu? São profissionais em áreas profissionais a qual são estabelecidas para viver uma vida, usar a palavra educada, em regalias,
após seus trabalhos, né? A qual muitos trabalham durante o dia e querem viver um momento, entendeu? Então são pessoas que talvez era para estar dentro das suas profissões, mas elas não conseguem exercer suas profissões e muito menos a sociedade empresarial, elas não têm o que oferecer mais a esses profissionais que são depressivos. Tá entendendo isso aí onde eu quero chegar? São excluídos. Eles são excluídos da sociedade, né? Elas são discriminadas, escanteadas, por mais que tenham suas melhores profissões. Entendeu, Hortêncio? A empresa não percebe, muitas vezes se percebe e despreza. Pronto. A sociedade despreza. Isso. A família muitas vezes não acolhe. E perceber também, né? os sintomas, entendeu? A família é a principal responsável que deve acolher, né? Pronto, nesse caso, né? A família tipo assim, ela se torna mais responsável, né, com essas vidas, né? Precisa acolher, precisa se voltar para a educação, né? Tratar, né, da melhor maneira, melhor forma, por mais que não tenha o que oferecer mais em amor, né? Mas precisa se voltar para essa educação, né? Aconselhar, abraçar, estar perto. Sabemos que se eu voltar aqui para esse lado da profissão, aquela pessoa que amava o seu trabalho, exercia ali uma função dentro de suas empresas muito elevada, mas se ela se encontra na parte depressiva, ela não vai mais exercer aquilo ali. Há muitos empresários já colocam em observação, né? Começa a dispensar e aquela pessoa começa a viver momentos difíceis nessa vida, entendeu? Eu falo para os ouvintes, eu amava uma profissão que tinha, entendeu? Né? Eu era cozinheiro, né? Na época eu cheguei, né? Graças a Deus, eu contei esse testemunho aqui em outros lugares, aonde eu trabalhei, eu cheguei a fazer, montar uma mesa de café da manhã para a jornalista Lídia Passe. Ela foi, né, para o interior, né, em Serra Pelada, ali onde eu trabalhava, né, ali na casa na residência, em uma fazenda, né? Aquele homem lá já tinha tipo assim, uma empresa, né? Ele exercia uma função na cidade e que ele era prefeito, e ali eu trabalhava naquela época, né? E ali ele foi receber aquela mulher para uma entrevista e ali naquela simples cozinha, naquela cozinha tava eu, né, cozinhando, né? Então foi uma das pessoas na época, isso já vai para mais de 12 anos, né? Isso daí, 15 anos atrás, mas ali foi uma das pessoas que recebi, entendeu? Então, hoje, graças a Deus, eu procuro fazer algumas simples comidas, né? Mas eu não sou mais voltado para a minha profissão de alguns anos atrás, né? Quando eu tive depressivo, eu não conseguia mais se aproximar de um fogão para cozinhar, né? Aqui em Natal, eu estava fazendo o comentário para o jornalista, né? Aqui que eu posso fazer esse comentário, o irmão Hortêncio. Um dos meus primeiros trabalhos aqui na cidade de Natal foi naquela pizzaria e restaurante Dom Gourmet, na Salguado Filho, de lá da Universal, quando surgiu lá, né? Hoje já não tem mais. Ali eu fui zelador, fui copeiro, né? Naquela época, ali eu não fui cozinheiro, deixar bem claro, mas ali foi um dos últimos trabalhos a qual eu exerci, né? Como uma pessoa que estava aprendendo e que tinha sonho, né? Tinha meus 23 anos, chegando acima um pouco, mas Deus, ele vem me sustentando, Deus vem me abençoando e tenho vivido, aprendido hoje, graças a Deus, eu tenho a maior vontade de voltar às cozinhas, a trabalhar, mas hoje eu tenho o evangelho na minha vida, a qual eu me dou para evangelizações, gosto de ministrar a palavra do Senhor, ocupo minha vida, hoje, graças a Deus, não trabalhando mais para algum empresário, um exemplo, que poderia ser hoje, trabalho para o reino de Deus. Hoje eu trabalho para quem pode todas as coisas. Gosto de zelar da igreja, né? Graças a Deus, evangelizar e receber. Hoje sou porteiro também
e ministro da palavra do Senhor, entendeu? Então, assim, hoje tem 2 filhos que tenho amado para a glória do Senhor, e hoje nós temos um pouco a mais de felicidade. Era para nós viver uma felicidade maior, mas o que nós vivemos nessa terra sempre fica guardado no nosso coração. Mas como Deus fez coisas novas, as coisas velhas se passaram, Hortêncio, nós estamos felizes na presença do Senhor, né? Então, se Deus quiser, a próxima semana, né? De amanhã 8, completo meus 39 anos de idade. Maravilha. Hoje eu me alegro mais ainda por meus 2 filhos enxergar um milagre. Talvez hoje ele estaria triste, chorando, amarguras. Talvez se tivesse sabendo que tinha perdido seu pai, né? Sabendo que Deus ia cuidar. Mas ele sabe que hoje também sou um milagre. Por isso que me alegro. Por isso que falo desse amor. Por isso que eu falo desse Deus e dos dias presentes de Deus na minha própria vida. Eu quero entrar num simples comentário, irmão Hortêncio, para os irmãos ter conhecimento que Deus é na minha vida, que Deus é na sua vida. No tempo da pandemia, que os tempos se passaram, mas na época que surgiu a pandemia, ali eu já estava sendo praticante também, ali em Itaipu, do Evangelho, e já estava fazendo missões, né? E naquela época eu tive contato com pessoas que estavam enfermas na pandemia, modo vírus, e ali naquela época Deus não permitiu eu ser atingido. E uma das coisas bem claras que eu deixar, eu não tive tempo naquela época de estar protegido, como eram as regras. Eu estava em batalha, em lutas, nós estávamos numas guerras e precisávamos guerrear pelos nossos irmãos. Sabemos que nós estávamos em perigo, mas Deus me fez superar também isso, graças a Deus, e hoje nós somos felizes, graças a Deus, amém? Amém. Bastante conteúdo, vai ter conteúdo para uns 10 programas para frente. Glória ainda, a Deus, viu? pode me chamar aí, varão, que outros programas aí. O que eu quero aqui deixar um boa noite e um abraço para Roberto Andrade, aquele abraço, e também nos acompanhando aqui, assistindo através do chat no YouTube, para Ana Lúcia Belmiro. Um abraço, Ana Lúcia, aqui do Potengi, nos acompanhando pelo chat no YouTube. E para os ouvintes, todos os nossos ouvintes da 87.9, eu quero mais uma vez encarecidamente pedir para nos acompanhar através das nossas redes sociais, né? O Instagram, Zona Norte FM, e do programa, que é a nossa programação das sexta-feiras, o programa Falha Nossa, escrito com C cedilha, também lá no YouTube. Fiz um comentário aqui no chat no YouTube, agradecendo e também solicitando para que nos acompanhe. Estamos chegando ao fim de mais uma programação. Vai ficar sempre com um gostinho de querer mais, porque nós estamos diante de um plano material e nunca vamos conseguir realizar tudo aquilo que projetamos, tudo aquilo que sonhamos. Desde já, agradecendo esse final do mês 31/10, o nosso fim de mês, finalizando com uma mensagem. Deixa uma mensagem, uma palavra aí, irmão. Eu fico feliz, irmão Hortêncio, pelo convite, muito obrigado. Para me chegar aqui foi uma peleja, luta, viu? Foi um dia de afazeres, mas com alegria. E há sempre as perseguições espirituais, mas Deus nos fortalece, Deus nos alegra. E eu tenho aqui uma palavra, são 2 versículos, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, né? Que relata assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que encontram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Há 2 portas, irmão Hortêncio. A estreita nos leva à salvação, que é o Evangelho. Há uma porta larga, espaçosa, que conduz à perdição, e são aqueles
que deixa de ser cristão e passa a ser conhecido como pessoas que estão afastadas do evangelho, né? Elas deixam de ser cristão e não são mais cristão. São pessoas que se consideram eu estou afastado do evangelho, né? Então, essa porta espaçosa leva à perdição. A própria palavra do Senhor, irmão Hortêncio, diz que muitos iriam se perder por falta de conhecimento e sabedoria. Ou seja, mas se eu tenho o conhecimento da palavra, a sabedoria que vem de Deus, eu preciso permanecer em sua presença. A palavra do Senhor diz, irmão Hortêncio, que buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus tem promessas, tem bênção para todos nós. Precisamos manter nossa vida cristã. Eu me alegro por estar falando do amor de Deus para você, entendeu? Que Deus abençoe a programação, esse propósito de Deus ter colocado na sua vida, que venha ter frutos, que venha ter mais ouvintes, que Deus venha levantar pessoas para ajudar esse propósito também, a qual nesta noite eu já me alegro. E se os irmãos quiserem, né, ajudar essa parte de missões na minha vida, esse propósito para o outro sábado, se sintam à vontade, né? O irmão Hortêncio já falou aqui a chave, né? Entendeu? Então se sintam felizes e abençoados, que Deus venha libertar a tua vida e a tua vida venha passar por uma transformação. Aqui eu deixo essa profecia, essa revelação da parte do Senhor, que a revelação maior é a palavra de Deus. Amém? Amém. Deixar uma boa noite a todos aqui, já agradecendo mais uma vez ao irmão Rubiberg por todo o testemunho dado aqui, de muita importância, desde a parte da saúde mental, da saúde espiritual e também a sua pregação. E o programa Falha Nossa é isso aí, levando informação de qualidade, de utilidade pública para todos os nossos ouvintes. Parabenizar a todos, parabenizando aqui o nosso diretor, Gelmar Dantas, sempre com a atenção na nossa programação da 87.9 e todos os ouvintes em geral. E até a próxima sexta-feira. Uma boa noite a todos.